abrir as câmeras. A partir de agora, vocês podem começar. Hoje nós vamos inaugurar o nosso SaaScast, nosso primeiro episódio, e nós temos a satisfação de receber Ednei Rebonato, que é o fundador e CEO da ATS Jornada, uma empresa que nasceu em 2008, em meio a uma grande crise econômica, com o propósito de transformar o setor de transportes no Brasil. Transportes e tecnologia no Brasil. Ednei, uma alegria recebê-lo aqui em nosso SaaScast, no nosso primeiro episódio, para falar sobre inovação, governança e o futuro do transporte rodoviário no país. Seja muito bem-vindo. E ao meu lado está a minha sócia, Fabiana Zani, que tem toda a palavra. Olá, Ednei, boa tarde, bem-vindo. Uma satisfação enorme estar aqui com você, poder compartilhar do seu conhecimento e também trazer um pouquinho de informação para todas as transportadoras aí do nosso Brasil. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Olá, doutora Fabiana, muito obrigado. Doutor Rodrigo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesse lugar tão bonito e desejando longevidade a esse projeto que para mim é fantástico, levar um pouco de educação também para o nosso segmento tão carente que é o segmento de transporte, né? Parabéns pelo projeto de vocês. Obrigada. Muito obrigado, nós que agradecemos. E nós nos conhecemos, tivemos uma conversa há 3 semanas, tanto que na primeira conversa eu pensei e perguntei, por que você não é advogado ainda? Sabe toda a legislação, conhece todo o sistema, desde a perícia até o dia a dia mesmo do motorista das empresas e do nosso grande calcanhar de Aquiles, que é o controle de jornada no transporte rodoviário. E dentro desse segmento, Ednei, diga para mim, qual é a evolução que você vem acompanhando nesses últimos anos na nossa legislação? Como que é o dia a dia das empresas que você atende? Conta esses desafios para a gente, por favor. Essa pergunta é o que eu mais ouço. Por que você não é advogado ainda, né? Mas prefiro deixar esse tema para vocês. O propósito de quando nós criamos a ATS lá em 2008, ainda era mais uma pegada mais para a área de logística, conceito de integração, mas eu fui brindado com esse tema, que para mim é um tema muito importante, afinal, sou filho de motorista de caminhão, minha vida toda foi dedicada ao transporte, inclusive, esses dias brincávamos em casa e eu falei para minha mulher que eu queria trocar de carro, mas eu preferia comprar um caminhão. Né? Eu prefiro um caminhão do que trocar de carro. E quando veio o tema de jornada de trabalho, para mim foi um tema muito importante, muito especial, porque eu vivenciei isso na prática, filho de motorista, e a profissão de motorista sempre foi uma profissão muito sem horários, sem muito tempo fora de casa. Então, eu levei isso muito para o pessoal. E também tive o prazer de estar rodeado de pessoas competentes, tive o prazer de ter bons amigos, e eu gosto de dar muito crédito à transportadora Cargolift, transportadora de Curitiba, o seu Markson Marques. Ele que me chama em 2008, não, 2010. Falou, olha, Ednei, está tramitando aí uma lei que vai regulamentar a profissão de motorista, eu quero ser a primeira empresa, ele muito visionário, quero ser a primeira empresa do país a ter esse controle, e quero te fazer uma proposta para a gente desenvolver junto. Então, nós analisamos todo esse contexto junto, um ano antes da lei entrar em vigor, desenvolvemos, a Cargolift continua conosco há todos 15 anos quase, e naquela oportunidade eu entendi que nós precisávamos fazer algo diferente para o segmento, pegar essa legislação e aplicar e levar isso para o transportador. Porque até hoje, e é muito do brasileiro, né? Será que essa lei vai pegar? Essa lei é de 2012, gente. Não tem como ela não pegar, né? Então, a gente levou isso muito também pro pessoal, óbvio, né? E quando eu olhei, eu falei, olha, aqui a nossa oportunidade ela é jurídica. Nós precisamos levar para o transportador para que ele adapte a sua operação. Primeiro, pensando em vidas, pensando na qualidade de trabalho do motorista, pensando em salvar vidas nas estradas. E em segundo, para o seu lucro. Ora, eu preciso olhar meu custo com passivo trabalhista, meu custo com horas extras indevidas. Então, a nossa pegada sempre foi. E de lá para cá, se passaram aí 13 anos, de manhã, de tarde e de noite, falando da lei do motorista. Então, é natural que a gente tenha um pouco de conhecimento, mas eu vou deixar a advocacia para vocês que são especialistas nisso. Não, e foi tão legal que você fez a apresentação do sistema da ATS para nós, e é um sistema robusto,
complexo que auxilia mesmo o dia a dia do advogado. Por isso que eu perguntei para você, você pode me explicar o sistema? Nós começamos a atender um cliente, temos um cliente em comum. Eu falei, me explica o sistema porque eu gostei e eu preciso entender até para me auxiliar nas nossas defesas, no nosso dia a dia. E você, acompanhando essas empresas no dia a dia, o que você entende que hoje é a maior dor do transportador? O que você sente que, assim, o que pode ser melhorado? O que a gente tem muito a lutar ainda, sem sombra de dúvida. Mas hoje a maior dor, quando uma empresa chega para você, sabendo que tem a solução contigo, qual que é a maior dor que ele te apresenta? Essa pergunta, Rodrigo, o transporte que ele tem é dor, né? Em todos os segmentos. Seja no controle de jornada, seja na gestão. Então, o transporte ainda é um mercado muito carente, que nós precisamos olhar, precisamos ajudar o nosso transportador, levando educação, levando consultoria, levando soluções, porque aonde que você mexe, alguma coisa dá para melhorar. E o custo que hoje está para fazer um transporte, o custo do óleo diesel, o custo com pessoas. Então, tem muita coisa que a gente pode olhar para o segmento de transporte. Mas olhando especificamente a parte trabalhista, ainda falta muito conhecimento. E aí, falta o conhecimento e o Brasil... Eu tenho um advogado, um grande amigo meu, que ele usa uma frase que eu gosto muito. No Brasil, até o passado é incerto. Ou seja, cada dia é uma mudança de legislação. Haja visto a votação da ADI 5322, que todo mundo seguia pelo que dizia a legislação daquele momento. O STF considera inconstitucional. Então, tudo que eu fiz para trás estava errado. Não pode ser essa uma verdade, né? E aí, imagine toda essa correria, essa loucura, numa votação no STF, numa súmula 340, que é essa que também será discutida no TST, tem uma ação direta de inconstitucionalidade. Você imagina isso, o nosso transportador, tendo que se preocupar com o preço do diesel, com assalto, com condições de rodovia, frete lá embaixo, ele ainda tem que ter esse olhar para essa ponta. Ele não vai ter. Então, o nosso grande desafio é levar para o transportador e apresentar para ele o risco que ele corre ao não fazer um controle efetivo. E aqui eu não estou falando de risco só de trabalhista, estou falando de risco de horas extras indevidas, estou falando de risco de fiscalização do Ministério do Trabalho, e além disso, por óbvio, o risco dele com vidas. Afinal, se eu não controlo uma jornada de forma efetiva, eu estou expondo o meu trabalhador, que na minha opinião é o meu maior ativo, estou expondo ele ao risco e estou expondo famílias. Então, a grande dor, na minha opinião, no segmento de transporte, é que o nosso transportador entenda que não é o motorista o responsável por si só por controle efetivo. E olha só que coisa interessante. Nós temos hoje várias mazelas logísticas no país aí. Então, pegando um segmento, para você entender, um segmento frigorificado. Eu tenho deficiência assim, nos embarcadores. Depois que ele carrega, eu tenho assinatura do médico da CIF. Aí atrasou tudo e é uma carga que precisa de exportação, tem que estar no outro dia no porto, porque senão o navio não espera ou a multa é grande. Então eu chego para o motorista e falo assim, olha, motorista, precisa que esteja amanhã lá. Aí o motorista pega o caminhão, cavalo e uma carreta, sem falar de mercadoria, talvez aí 1,5 milhão, 1.600.000. Aí ele vai para a estrada com condições ruins, pressão, radares atrás de radares, polícia, tudo isso, e o nosso motorista ganha R$ 2.500, R$ 2.800. Ou seja, ele é o elo mais fraco da nossa cadeia. E ele está suscetível a erros. Claro. E já pensou uma família em férias, por causa de um erro do nosso motorista vir a falecer? Então, é uma responsabilidade muito grande. E não digo sempre por causa do erro do motorista. Muitas vezes, assim, ele está cansado, não teve o tempo de reação de um carro pequeno, ou de uma moto, ou de alguma coisa assim. Então, nós temos que ter esse olhar muito cuidadoso para a parte trabalhista, que não está... Quando a gente fala de controle de jornada, o pessoal olha muito a lei só, né? Vamos ver o que... eu vou ter um passivo trabalhista. Mas tem toda uma parte estrutural, na minha opinião, por trás, que nós devemos ter atenção. Porque a sociedade toda está envolvida, né? Com certeza.
A exposição deles na estrada e aquilo que eles podem causar a terceiros é algo que a gente precisa considerar. Porque falando disso em valores, uma indenização para uma família que perde um pai motorista e até mesmo a indenização que a empresa eventualmente vai ter que pagar para a família terceira que teve um óbito é algo bem virtuoso, né? Bem virtuoso, porque a gente considera a tabela de mortalidade, 76 anos, o salário que a pessoa leva. Então, a hora que a gente coloca isso na ponta do lápis, se o transportador, né, o dono da empresa tem noção, tem conhecimento disso, é algo que também deveria ser ponderado. E a gente vem de uma herança, de uma gestão de transporte, que é assim, põe a carga no caminhão, meu amigo, e vai. Né? É natural isso. Só que são outros tempos. Exato. Nós não podemos aplicar hoje a mesma gestão que nós aplicávamos nos anos 80. Mudou a tecnologia, mudou a relação trabalhista. As condições de estrada. Condições, aumento do tráfego, né? Volto a falar aqui, citando um pouco pessoal. Na época que meu pai, ele ainda mas na época que era CLT, eram 90 dias fora de casa. Que impacto que isso tem para a sociedade, para uma família? É seríssimo. Né? É seríssimo. Então, nós temos que ter esse olhar. Mas, sabe, Rodrigo, eu gosto de fazer essas observações, mas, por outro lado, olhando, principalmente clientes ATS, clientes INSTEC, são clientes que estão com essa visão. Nós temos hoje no Brasil uma herança ainda de 2016, onde os financiamentos estavam muito baratos, principalmente para caminhões, que nós temos um número altíssimo de autônomo. Então, se você pegar estatística de acidentes, de motoristas que rodam acima do permitido, geralmente, não só, mas geralmente é o motorista autônomo, que nós temos também que ter um olhar para esse profissional, porque o CLT ainda ele tem algumas dificuldades, mas tem uma equipe da transportadora por trás, tem alguém cuidando, não é sempre uma deliberação da transportadora por si só, vai e faça, né? Agora, o autônomo, e eu nem critico por isso, ele precisa pagar o seu diesel. É a necessidade, né? A pressão do caminhão está vencendo, eu preciso fazer de Recife a Curitiba em 1 dia e meio, e é isso, né? Então, tem essa característica do nosso segmento de transporte ainda, que é o autônomo, que inclusive... agora com a votação da 5322, que considerou inconstitucional o fracionamento da interjornada, a Polícia Rodoviária pegou isso e foi para a pista. Falou, então tá bom, o motorista tem que parar 11 horas, ok? Só que, e no meu modo de ver muito correta a interpretação da polícia, é qualquer motorista, independente se é CLT ou se é o autônomo. E quando começou a parar o autônomo, todo mundo começou a gritar, não, mas espera aí. Porque é justo, nós estamos falando de segurança da estrada, então tem que valer para todo mundo. Né? Então a gente tem esse desafio ainda, que é como que a gente equaliza isso, transportador CLT, ou motorista CLT, motorista autônomo, como é que a gente coloca tudo isso inserido no nosso código de trânsito e de segurança nas estradas. Né? Você sabe que essa questão da ADI, logo que surgiu toda essa discussão da ADI, com a liminar deferida pelo Supremo, nós fizemos uma reunião interna, conversamos internamente sobre isso. Esse ponto da intrajornada é um ponto em que eu acredito, no escritório a gente debate isso, que eu posso discutir essa questão em acordo coletivo ou em convenção coletiva. Eu sustento dessa forma, porque, na minha visão, preservada a inteligência, a experiência de quem está lá no Supremo Tribunal Federal. Na minha opinião, eles julgaram sem conhecimento do dia a dia. E essa é uma crítica que eu faço, crítica de quem conhece o dia a dia, que nós convivemos com os nossos clientes, sentimos as dores no dia a dia. Quem julgou e quem decidiu dessa forma, infelizmente não conhece as nossas estradas, não conhece a estrutura e a dinâmica nem do transportador, muito menos do embarcador. Então, para a nossa visão, eu poderia trazer a intrajornada em acordo coletivo, só que em contrapartida... A interjornada, né? Isso. Só que em contrapartida eu tenho o Ministério Público do Trabalho com viés, não todos, mas um viés ideológico extremamente rígido, que começou a colocar problemas e criar obstáculos em toda a negociação. Então, ou seja, como que você vê isso no seu dia a dia dos seus clientes? Eles estão encarando essa possibilidade de dar esse passo à frente e levar num acordo coletivo essa questão da intrajornada? Volto naquilo aquela brincadeira que eu fiz, né? No Brasil, até o passado é incerto. O voto
ficou um pouco confuso o voto do Alexandre de Moraes nesse sentido, se pode ou não, porque ele fez menção, inclusive, ao tema 1046, que possibilita, sim, o acordado sobre o legislado. Desde que não se sobreponha a direitos indisponíveis. Mas o que são direitos indisponíveis? Né? Então, deixou muitas lacunas que deveriam ter sido melhor regulamentadas. Eu concordo plenamente com a tua visão. Eu acho que o motorista não precisa ficar 11 horas parado. Inclusive, eu participei, salvo engano, umas 3 semanas atrás, num evento lá em Curitiba, promovido pela Polícia Rodoviária Federal, que tratava desse tema. A interjornada dos motoristas, pode fracionar, não pode fracionar. E lá tinha também representantes do Ministério Público, com todo respeito a eles, mas eu penso muito diferente. Que inclusive o representante lá na oportunidade ele falou, bom, 11 horas é para o convívio. Convívio com quem num posto de combustível? Não existe uma lógica. Agora, quando nós estamos na nossa casa, eu moro em Chapecó, do escritório da ATS até minha casa, talvez dê, assim, com muito trânsito, 10 minutos. Aí sim eu posso trabalhar 8 horas ou 10 horas, porque eu estou em 10 minutos em casa, estou com meus filhos. Essa é uma realidade. O motorista, ele parou no posto, ele puxou a cortina. Ele faz o quê em 11 horas? É outra realidade. É outra realidade. Nós temos notado o aumento de problemas com bebida, problemas com prostituição, problemas com drogas. Porque é muito tempo parado. Né? Você colocou bem, é uma realidade diferente. Infelizmente, quem julgou, ou mesmo quem fiscaliza, tá? Eu tenho essa crítica construtiva até, nunca chegou perto de uma cozinha de caminhão para bater um papo com o motorista. Eu considero alguns pontos positivos da 5322, considerado constitucional, por exemplo, as 4 horas extras, considerado constitucional, uma coisa que eu tenho algumas operações do trabalho embarcado, né, motorista acima de uma balsa, X dias, então não preciso considerar todo o tempo como trabalho. Então, teve alguns pontos positivos. Mas, de fato, principalmente a interjornada, ela chega a ser absurda. 2 pontos que eu considero absurdo. A interjornada e o não poder acumular o DSR. Tá? Novamente, com todo o respeito ao Ministério Público do Trabalho, mas nesse evento foi apresentado para nós uma pesquisa, inclusive, tenho certeza que o procurador vai mandar para nós, que a gente pediu as fontes, etc. E nessa pesquisa, 57% dos motoristas, segundo eles, preferiam fazer o DSR em viagem e não quando retornasse para sua casa. Mas para mim, que estou no dia a dia ali, sujando o sapato em pátio de transportadora, eu não vejo o motorista que chega um sábado, meio-dia, lá em Cuiabá, 40 graus, num posto que tem um banheiro insalubre, longe da sua família. Ele vai falar, não, eu vou ficar aqui final de semana aqui no posto porque eu prefiro. De novo, com todo o respeito que merece o representante do Ministério do Trabalho, mas eu não vejo isso na realidade se aplicando. Tá? E ele, claro, uma pessoa muito, muito solista, nos enviará as pesquisas para que a gente possa entender um pouquinho se existe um comportamento diferente, mas me parece meio lógico que esse motorista queira ir para casa e no seu retorno fica mais dias com a sua família. Exato. Ainda que ele esteja no alojamento da empresa, que a empresa tenha um alojamento adequado, com acomodações decentes, mesmo assim ele quer a companhia da família. Né? Não é só o conforto, é o estar em convívio com os seus familiares. Né? A realidade do transporte ela é uma realidade diferente. Eu tive em outra audiência pública lá em Brasília, onde também foi discutido isso, e aqui tiro o chapéu e dou méritos à Polícia Rodoviária Federal, porque eles estão provocando essas audiências, porque estourou no colo deles. A legislação diz que não pode, que tem que ter uma interjornada de 11 horas. Eles são obrigados a fiscalizar. Só que ele entende também, a Polícia Rodoviária Federal entende que se o motorista ficou 10 horas parado e eu fazer esse motorista ficar mais 11, eu estou punindo o motorista ao invés de... Ele não está descansando. Então, ela vem puxando alguns fóruns quanto a isso e há de se dar crédito, porque se o nosso legislador não conseguiu deixar isso claro, se o nosso Poder Judiciário não deixou isso claro, infelizmente, para quem tá fiscalizando, tem esse trabalho de, pelo menos, de tentar entender as partes.
E lá na audiência pública, lá em Brasília, inclusive se vocês tiverem, procurarem no YouTube, acho que foi gravado isso, foi bastante gente falar. Foi o Ministério Público do Trabalho, foram as entidades de classe representando o patronal e o laboral, todo mundo falou. E aí o motorista, tem que pedir desculpa porque eu não consigo lembrar o nome dele para dar os créditos, mas no YouTube tem lá, motorista numa sessão em Brasília, uma coisa assim que vai aparecer. Ele pediu a palavra. Ele falou, gente, assim, ó, desculpa, eu não sei botar essas desenhinhos que vocês colocaram no telão, eu não sei falar bonito, eu não sei, não tô com a roupa aqui apropriada, mas assim, vocês estão falando coisas que não acontecem no transporte. Né? E ele estava de frente com a Polícia Rodoviária Federal e ele falou, o transporte acontece assim. Muitas vezes a blitz da polícia é 50 quilômetros da porta do embarcador. Por que você não faz essa blitz lá na porta, para não deixar o pessoal sair? Então ele colocou vários pontos importantes. E tudo bem que ali também ele acabou, e entendo, talvez pelo calor da discussão, ele acabou falando até um pouco demais, e eu entendo muito, mas ele trouxe uma realidade do transporte. Ou seja, muitas vezes a gente discute no ar-condicionado uma coisa que não se aplica. Né? É aquela realidade dura, né? Dura, que ele difícil. entende mesmo. Ele tá ali. Ele sabe que, para ele, 8 horas ficando parado, tá bom. Quem de nós hoje dorme 8 horas, né? Então ele entende que 8 horas está ok e que ele prefere pegar essas 3 horas e chegar mais cedo para sua família, né? Mas existe por parte do órgão do Ministério do Trabalho, e de novo, a gente precisa separar o que é CLT e o que é um motorista autônomo. E de fato, a gente percebe autônomos aí com uma jornada mais de 24 horas. A gente percebe o uso de drogas, o que é um absurdo, né? Mas a gente não pode generalizar. E pela fala que nós ouvimos, voltando a Curitiba, do Ministério do Trabalho, é meio que generalista. Ele apresentou outro dado, também com devido respeito ao procurador, mas estando na realidade, eu penso um pouco diferente. Ele apresentou um dado que 37% dos motoristas hoje são dependentes de drogas. A TS hoje atende 90 mil motoristas em 620 transportadoras. E eu não vejo, e eu tô lá no pátio com os motoristas, eu não vejo 1 a cada 3 motoristas usando droga. Eu não vejo. Até porque tem a exigência do exame toxicológico. Sem dúvida. Né? Tem isso. E é né? bem severo esse exame, né? E Não tem muito como burlar. E o toxicológico é pro CLT. Salvo engano, só na renovação que precisa pro autônomo, né? E eu sei disso porque a minha carteira também... E quando eu falo de conhecimento de causa. A minha carteira também é uma carteira profissional e eu, quando tenho que renovar, eu tenho que ir lá raspar os pelos da perna para fazer o toxicológico, né? Então, não é bem assim a realidade onde... E não estou discordando, porque sim, eu conheço motoristas que acontecem. Isso é um absurdo. A gente vê todos os dias nos jornais aí, acidentes causados por motorista que usou a droga. Mas, de verdade, não é que eu defendo o motorista. Mas olha só, eu não estou falando de um usuário que subiu uma favela para usar uma droga ou do cara que está numa boate e usou uma droga. Estou falando de um pai de família que está tendo que se drogar para levar sustento para os filhos. Precisa ficar acordado. Então é um absurdo isso. Então a gente errou muito em algum lugar, a gente errou muito enquanto gestão até de saúde, fiscalização, a gente errou muito para deixar chegar nesse momento. Tá? Mas... e é um ponto que a gente traz. É só motorista de caminhão? Não, é motorista de carro. E aí, isso é uma epidemia que nós temos. É uma questão sociológica, né? Total. Mas nesse evento em Curitiba, até a PRF trouxe um dado que foi bem legal. O policial que estava lá e falou, olha, nós tínhamos aqui, começamos a atuar no desvio de carga que estava acontecendo na região metropolitana de Curitiba. E nós percebemos que um veículo estava meio no posto, olhando motoristas, olhando caminhões, e nós entendemos que poderia ser ali aqueles que estavam praticando o roubo. Ao abordar, foi descoberto que aquele era o traficante. E o traficante era um ex-motorista, que fazia a venda para pagar o seu sustento, o seu vício, aliás, desculpa. Então, olha que absurdo que nós chegamos no segmento de transporte. Por isso que eu defendo muito que os nossos transportadores tenham uma visão estratégica, tenham uma visão mais pessoal para o motorista.
não pode ser, nesse cenário que eu falei do atraso do embarcador, não pode estourar para o motorista. Então, a nossa logística, que antigamente era assim, pega e vai, ela mudou. Ela mudou. Hoje, eu participo de uma consultoria de um cliente que ele faz o e-commerce e a gente estruturou algumas rotas. Então, hoje, mais ou menos, para linhas como a e-commerce, você tem que trabalhar como motorista de ônibus. Um motorista vai com o caminhão até um período, troca o motorista e o caminhão segue. Então, a gestão do transporte ela precisa ser mais profissionalizada, olhando o motorista como um recurso finito. Porque antes não tinha esse olhar. O caminhão está funcionando? Está tudo certo? Toca. Não tinha o olhar para o motorista. Então, as empresas precisam ter esse olhar, precisam se profissionalizar mais na gestão do motorista. E quando falo da gestão do motorista, é a ponta aqui, mas toda a estratégia de logística, toda a estratégia da empresa precisa estar mais profissionalizada para receber esse novo momento. Eu vejo empresas se adaptando muito bem quanto a isso. Mas elas estão ficando mais aqui no nosso eixo Rio, Espírito Santo, Minas. As empresas precisam evoluir ainda. Muitas estão fazendo um dormitório. Então, o motorista, eu não vou pagar um hotel, mas ele vai ficar no meu dormitório, toca. Bons dormitórios, eu tenho excelentes clientes que têm estruturas fantásticas. Então, tudo isso mudou. A gente vai ter que ter esse olhar mais atento ao transporte, ao motorista, porque não dá para fazer a gestão como nós fazíamos em 1980. Ednei, e essas grandes empresas que você atende, que tem inúmeros motoristas, qual que é a visão deles para a questão de treinamentos? Você me falou assim que eles têm que ter essa visão estratégica. Você acredita que essa visão sobre treinamentos, pensando no bem-estar do motorista, isso aos poucos está sendo introduzido, está sendo implementado nas grandes transportadoras? Aquelas que eu ando, doutor, eu acho que é uma das maiores evoluções do nosso transporte. Tá? E algumas empresas, claro, que aí tem lá uma Sasmac, que é combustível, estão com isso mais evoluído. Mas uma das grandes evoluções que eu vejo é o treinamento para o motorista. Eu tenho uma empresa a qual eu faço referência, eu gosto muito, é a Transportes Cavalinho. Ela fica sediada em Vacaria, no Rio Grande do Sul. Eles têm o centro de treinamento deles. Então, o motorista, ao ser contratado, primeiro vai para o centro de treinamento. Tem uma integração. Ele vai conhecer de segurança, ele vai conhecer dos processos internos, ele vai conhecer de condução defensiva, ele vai aprender tudo isso e depois ele vai para a estrada. Então, tem empresas, por exemplo, como a Transportes Cavalinho, que estão muito mais evoluídas e tem empresas seguindo. Mas eu vejo uma evolução muito grande, muito grande. É claro, o pequeno transportador não tem como. Tem 20 caminhões, 15 caminhões, 10 caminhões. Ele não consegue uma estrutura para fazer isso. Mas a média e grande transportadora, em todas, claro, uns mais, como eu falei, mais evoluídos, outros menos, mas é isso que me deixa feliz. Tem uma mudança aí das transportadoras de gestão de investimento no motorista. E isso é bem importante, é uma mudança de cenário, que a gente vai colher um pouquinho para frente, né? É uma mudança. É um investimento a longo prazo, né? A longo prazo. Até porque, gente, a profissão do motorista tá aí, não se consegue mais motorista. Exato. Não se consegue. Quem, em sã consciência, quer trabalhar 15 horas por dia, 14 horas por dia, 30 dias fora da sua família, tomando banho em posto com banheiro insalubre, com diárias, geralmente com R$50, R$60, que ele não consegue almoçar num restaurante, ele tem que parar, abre caixa cozinha, faz comida ali. Então, assim, não tem. Para ganhar, tudo bem que tem operações que pagam menos, tem operações que pagam aí 7 mil, 8 mil, 10 mil reais. Ok. Mas hoje, lá na TS, o nosso time lá, um estagiário que entra com R$1.400, R$1.500, eu acho. Então, para trabalhar 6 horas por dia atrás de um computador. Então, o cenário vem mudando. E as empresas estão tendo que capacitar, estão tendo que preparar, estão tendo que treinar melhor seus motoristas para evitar essa rotatividade, esse turnover de motorista, né? Até mesmo porque, acho que foi na semana passada, nós fizemos uma postagem no site institucional do escritório, no Instagram do escritório, e veio um comentário assim: treinamento é custo, eu não faço isso. Na hora que eu li essa mensagem, eu fiquei muito triste. Muito triste porque é a cultura que não está sendo desenvolvida. Em algum momento, esse empresário, que eu acredito que foi um empresário que escreveu isso, em algum momento ele teve uma decepção tão grande com algo que aconteceu,
que ele colocou a culpa no treinamento. Pelo contrário. Se eu interpreto hoje o treinamento como um investimento, o investimento a longo prazo, eu vou colher resultado, é o exemplo que você deu, uma Cavalinho, umas outras empresas que a cultura organizacional já entendeu que treinar é investir. E a prevenção. Se eu não prevenir, o meu custo vai ser maior. A prevenção, eu vou investir agora para evitar um prejuízo no futuro. E isso é a longo prazo. Se não vier com uma questão de cultura. E aí no escritório a gente fala muito sobre governança trabalhista, compliance trabalhista, e a gente sente na prática. Quando a gente faz uma integração no nosso cliente, que a gente passa um período com o nosso cliente no chão de fábrica, que a gente fala, passa no pátio, na manobra do caminhão, se a gente não entende que naquele momento não tem um olhar para aquele motorista que já está lá há muito tempo, na hora que ele sobe nesse caminhão e pega uma estrada, para ele ficar longas jornadas, sabendo que o Ministério Público do Trabalho está aumentando a fiscalização, intensificando a fiscalização, o Ministério do Trabalho e Emprego também intensificando, eu sei que vai vir multa lá na frente. No seu dia a dia, a gente estava conversando, né, Fabi? No seu dia a dia, você entende também que tanto o Ministério do Trabalho e Emprego, pelos fiscais do trabalho, quanto o próprio Ministério do Trabalho, intensificaram a pressão? Muito. Eu gosto de separar, sabe? Eu sou do segmento do transporte, a gente olha o lado patronal, mas de verdade, gente, tem transportadoras que merecem ser fiscalizadas. Sem dúvida. De verdade, assim, eu dou os créditos ao Ministério do Trabalho, porque tem transportadoras que eu considero um absurdo. E talvez seja até a maioria, tá? Desses transportadores. Eu não estou falando das grandes transportadoras, que essa não, tá? Mas tem algumas transportadoras aí que ainda continuam hoje com aquela visão de 1980. Eu tive um caso de uma transportadora que o transportador me falou assim, bom, me conta uma história. O motorista de férias, quando ele faz uma marcação, o que acontece? Eu falei, olha, geralmente o motorista de férias, ele está na casa dele, ele não está viajando. Não tem como não fazer faz marcação, né? Aí a resposta que eu tive do transportador foi assim, olha, mas se eu tiver que dar férias para o motorista, eu fecho a empresa. Poxa. Eu falei, olha só, desculpa, com todo o respeito que a gente deve ter, mas se a tua empresa depende de um motorista em férias, está trabalhando, tem alguma coisa muito errada na tua empresa. Muita empresa. Então, eu sou talvez um dos mais críticos das fiscalizações do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, mas eu reconheço que algumas transportadoras merecem. Agora, eu tenho um transportador aqui no interior, estava com ele umas 2 semanas atrás. E eu acompanho muito de perto o dia a dia dessas transportadoras. E ele tem 97% de de todos os motoristas dele, 97% cumprem rigorosamente a jornada. É um número fantástico, ele tem uma operação muito redonda. E ele falando que a cada 2, 3 meses tem um auditor que bate lá, fiscalizando ele. Vai entender. E ele falou assim, o cara tá me pedindo para baixar esses 3%. E sim, a gente chega num teto no transporte, aqui a gente precisa trazer a realidade, que eu não consigo fazer 100%. É uma utopia. E às vezes pode ser até por vontade do transportador querer fazer, mas eu tenho acidente, eu tenho trânsito, eu tenho tantos fatores externos que jamais eu farei em 100% que toda a minha jornada fique dentro do contratado. E tem a imprevisibilidade também, né? Total, todos os dias. Vindo para cá para o nosso compromisso aqui, peguei um trânsito que não estava previsto, houve um atraso por causa de um acidente do motociclista aqui. Então eu vejo, em alguns casos, um foco dos órgãos fiscalizadores em empresas maiores apenas para publicidade. Vamos bater lá que vai dar publicidade, e talvez seja só uma impressão, não quero aqui fazer nenhum julgamento, mas me parece isso. Porque no caso desse transportador, ele falou, Dinei, me ajuda, o que a gente pode melhorar? Eu falei, desculpa, eu já não tenho mais o que fazer. Geralmente a jornada dele fica 10, 11 horas, algumas jornadas, nesses casos de imprevisibilidade, 13, mas assim, aquele está ensinando nos 2%. Quando eu olho o percentual de correção de jornada, que é um item que eu olho muito, ele fica em 2,5%, 3%. Você pode pegar qualquer pessoa do teu administrativo aqui desse escritório, desse belo escritório, já parabenizo vocês aqui. Eu aposto com vocês que eles devem ter mais de 10% de correção. Que ele esqueceu.
quem está na recepção, ele chegou do almoço, esqueceu de dar o início ao retorno ao trabalho, etc. Então, dentro do ambiente controlado, nós temos aí 7, 8, 10%. Gente, um trabalho externo ter 2,5%, 3% de correção é ridículo, é absolutamente normal. Então, chega um limite que você não tem mais o que fazer. E aí você vê a cada 2 meses, 3 meses, um auditor batendo ali. Então, a gente acaba não entendendo o porquê isso. Mas eu reforço que, na minha opinião, é um trabalho fundamental do Ministério. E nesse evento lá em Curitiba, eu gosto muito do jeito de pensar deles, de verdade. Eu tive batendo um papo com o auditor lá, e a gente falando um pouquinho sobre a fiscalização e etc. E o auditor me corrigiu de uma coisa que é bem interessante, porque teve uma mudança nos arquivos fiscais que os sistemas precisam ter. Eu falei, nossa, eu preciso me atentar a isso até para evitar as multas para o transportador. Ele falou, não, Dinei, eu preciso atentar a isso para que ele controle melhor, para que ele salve vidas. E é uma verdade. Muitas vezes a nossa cabeça aqui de gestor, eu preciso economizar. Exato. Mas a gente esquece, que nós falamos antes, que essa relação está aí com a sociedade, né? Então, eu não coloco no mesmo balaio assim que a fiscalização é por si só ou para aparecer, não tiraria essa hipótese, mas em algumas transportadoras, dói no meu coração falar isso, mas merecem. Merecem. Nós sabemos que os casos que nós ouvimos no dia a dia, as histórias, tanto é pelo número de condenações que nós temos acompanhado recentemente. Motoristas com excesso de jornada, eu não estou falando excesso 14 horas, isso pode ser que em algumas situações aconteça, mas eu estou falando de excessos de 18, 20 horas. 20 horas num período prolongado. A probabilidade, eu vou falar nem probabilidade, a certeza que em algum momento esse motorista vai dormir ao volante, vai se cansar, vai provocar um acidente, dizimar outras famílias e a própria, é certeza. É certeza. É certeza. Tenho sua opinião também. Não tenho dúvida quanto a isso. Não. E aí surge uma condenação nesse vulto, as pessoas ficam assustadas. E às vezes eu ouço o seguinte questionamento, mas como isso aconteceu? Aí a resposta, isso aconteceu porque, primeiro, não tem uma gestão adequada. Segundo, porque não tem um acompanhamento prévio, um treinamento do próprio gestor de frota. Né? Se eu não tenho acompanhamento, o meu RH também está falho, não estou acompanhando. E nesse acompanhamento todo, se for para mim que a ATS tem a tecnologia na veia, né? Como que você faz como que você pensa na tecnologia no dia a dia do transporte, Ednei? Mas eu colocaria, doutor, que hoje é essencial. Né? Hoje é o oxigênio. Você não consegue fazer nada sem ter uma boa tecnologia aplicada. Mas sabe que eu tenho um ponto de vista que a tecnologia por si só, falando especificamente da jornada de trabalho, não resolve. Tá. É comum baterem na nossa porta e falar, nossa, o sistema de vocês atende, né? Atende aqui a portaria 671, tem aqui os registros no NPI. E, nossa, eu quero contratar. Eu falo, nossa, que legal. Qual é o tamanho da tua frota? Eu tenho 150 motoristas, 200, uma frota considerável. Tá bom. E o tamanho do teu time que vai fazer essa gestão? Ele fala, time? Por quê? Não, porque eu estou contratando um sistema para isso. Eu falo, não. Não vai substituir. Não vai substituir. Porque o sistema, ele está ali, por exemplo, para facilitar o trabalho do dia a dia. Então, no controle de jornada, você precisa ter um olhar para quem não fez as marcações, para quem eventualmente, por deliberação própria, está rodando mais sem precisar, porque acontece, e muito, sem precisar. Você precisa ter uma atenção quando o motorista vai entrar em contato. Então, você precisa ter as pessoas e com um processo muito bem definido. O que acontece, às vezes, é que o transportador, e aí está o maior erro, que ele joga tudo para a tecnologia, ele contrata um sistema, e aí olha o cenário. E eu passei por esse cenário esses dias de uma consultoria que a gente está fazendo, do transportador que pediu nossa ajuda. Ele contratou um sistema, começou errado porque ele já contratou um sistema que não atende a portaria vigente. Então, já começa errado por aí. Ele colocou o sistema lá. E aí, natural que o motorista está início de jornada, esquece de dar o fim. Então, ele tem lá jornadas de 20 horas, 30 horas, porque não que o motorista tenha trabalhado, ele só não deu o final. Ele dá o final. Motorista que não informava a refeição. Então, motorista que não informava os descansos obrigatórios cada 5 horas e 30. O que aconteceu? Ministério do Trabalho. Legal, vamos ver. Deixa eu ver.
Ah, mas o teu sistema não é um REP P, um REP A, um REP C, que é o que exige a portaria 671. Então você não tem um controle eletrônico de ponto. Parte desse princípio. Mas o Ministério, e isso também eu admiro, só que eu sempre divido assim, né? Porque o Ministério do Trabalho ele tem um grupo chamado GTRAC, que é um grupo especializado em transporte. Eles são muito bons e muito coerentes. Eu gosto muito, e conheço algumas pessoas que trabalham lá, gosto muito da atuação que eles fazem, são muito profissionais. E eles falam assim, tudo bem, entendi que você não tem aí um controle homologado, mas deixa eu olhar, porque eu preciso ter certeza se você cumpre ou não. Então ele sai olhando várias coisas, conhecimento de embarque, o rastreador, ou o teu sistema que eu entendi que não está de acordo com as não portarias. Não é homologado, mas tem uma mas tem os dados aqui para mim ver. Aí ele vai e fala assim, cara, mas tem jornada de 20 horas, tem jornada de 30 horas, teu motorista não para a cada 5 horas e 30. Aí o transportador fala assim, não, mas eu paro. Eu falo, me prova, porque aqui está dizendo tudo que você não faz isso. Então perceba que na cabeça dele, ele queria contratar uma tecnologia, ele só piorou todo o cenário dele. E não estou nem falando que ele não faça, pode ser que ele faça, só que ele não colocou pessoas para gerir. Então, e muitas vezes o nosso time comercial, nós perdemos vendas, inclusive, por isso. Porque o sistema por si só, e nós somos muito transparentes com isso, o sistema por si só não resolve o problema dele. Agora, quando você tem um processo muito redondo, por exemplo, o motorista, nesse exemplo que nós falamos, não deu fim de jornada, sobe um alerta sistêmico, automaticamente o motorista, percebemos que o senhor não deu fim de jornada, aconteceu alguma coisa? Se o motorista não responde, vai para o usuário. Quem está fazendo a gestão lá da transportadora. Ô, seu Antônio, o senhor não deu aqui o fim de jornada, aconteceu alguma coisa? Senhor... Ah, eu só esqueci. Coloca para mim, por favor, aí, que eu finalizei às 22h30, tá bom? A pessoa vai, faz o lançamento, 22h30. Desse lançamento sai uma ficha de correção com a marcação manual, o motivo da marcação, o usuário... essa ficha, eu tô fazendo, a gente tem uma idade maior, a gente vai como se fosse um papel, mas não é, isso é através do app, isso volta para o motorista assina, estando ciente daquela correção e tudo certo. Então, numa eventual fiscalização, eu vou pegar as marcações mandadas pelo motorista, as eventuais correções necessárias, apresentar isso para o auditor e tá tudo certo. E pode ser que lá o auditor identifique que o motorista fez 14 horas e aí tem os procedimentos normais e cabe a defesa do transportador depois, toda aquela característica. Mas a tecnologia, ela deve ser um aliado ao processo. Então, ela não pode estar sozinha. E talvez aí pela característica do transporte, nós falamos lá do começo, né? É um setor que tem muitas oportunidades, muitas dores. Pode ser que o transportador se agarre nisso. Fala, não, coloca aí um sistema qualquer coisa a gente vai vendo. Tecnologia besteira, né? Também tem esse ponto. Tecnologia é gasto. É gasto. É custo. Jurídico é o quê? Custo. É o que nós mais ouvimos. Jurídico é custo. Tá muito caro, doutor. Mas, assim, mais caro não ter. Exato. E é melhor você ter, usar e aplicar, né? Quando eu falo de tecnologia, tem outro amigo meu, transportador, que ele tem um ditado que eu gosto muito. E eu gosto muito de estar no dia a dia com essa simplicidade do transportador e do motorista, existe uma sabedoria imensa aí. Que ele fala assim, olha, o caminhão está parecendo um pinheirinho de Natal. Cada hora vem alguém e pendura alguma coisa. E isso é custo para ele. Que agora é obrigatoriedade de ter câmeras. Agora é obrigatoriedade de ter o rastreador. Agora é obrigatório ter isso, ter aquilo. E quando a gente olha para o setor de transporte como um todo, eu só tenho redução de custo, redução do preço do frete. Eu tenho aumento de diesel, eu tenho aumento de pneu, pedágio. Eu tenho pedágio. Então tem todo esse ponto que muitas vezes não para de pé. De muitos transportadores que não param de pé. Aí o que ele faz? Vai para a jornada do motorista, vai naquele que nós falamos que é o elo fraco da nossa corrente aqui, que precisa suportar todas essas mazelas que nós temos na logística e na gestão como um todo também do transporte. Né? E você falou um negócio interessante que o sistema da ATS, assim como eu posso dar o fim de jornada, controle de jornada, correção da minha jornada, o seu sistema também possibilita, e que nós temos muito no nosso dia a dia, questões das multas. Desconto das multas de trânsito aplicadas aos motoristas, que eu não tenho log de confirmação, ele não consegue confirmar, aí a empresa faz o desconto automaticamente e aí nós não temos como comprovar. O seu sistema possibilita que eu tenha um controle efetivo
Era aquela hora que é o motorista que estava dirigindo, ainda mais se eu tenho dupla dirigindo, quem estava na direção, como eu faço para pegar o ok dele, o aceite, a ciência inequívoca. Porque na Justiça do Trabalho nós sabemos, se eu não tiver a comprovação de que ele recebeu aquela multa, de que ele aceitou aquilo que foi colocado, que era ele mesmo que estava, uma confrontação das informações, a Justiça do Trabalho determina a devolução e o desconto é indevido. Se o sistema possibilita isso... Essa parte da gestão da multa e outras características que precisam também da gestão, nós não trabalhamos. Enquanto produto especialista de jornada de trabalho. Mas a ATS faz parte do grupo Inestec. E a propósito do grupo é entregar soluções para mais diversas necessidades do transportador. E dentro de soluções que o grupo tem o que nós chamamos de TMS, né, que é o Sistema de Gestão do Transportador. Então, dentro desse TMS especialista para transporte, tem essa gestão. Legal. Porque eu gosto de falar da combinação da tecnologia. Eu não tenho essa gestão efetiva, mas eu posso complementar com isso que você falou. Comprovando que era o motorista que estava no dia, comprovando a localidade, e essa gestão é feita ali pelo sistema de TMS, né? E quando a gente fala da NSTec, o nosso propósito, e falando de tecnologia, o nosso propósito é, imagine o transportador, quantos sistemas ele deve ter hoje? Nossa. Algumas Inúmeros, dezenas. Quantos estão integrados? Talvez pouquíssimos. O trabalho manual que o transportador tem, e o embarcador também tem, chega a ser desumano. Ainda a gente vive nessa era digital, muitos motoristas ainda têm que pegar alguma coisa impressa, leva lá numa portaria. Então, a gente vem com uma mentalidade muito disruptiva quanto a isso. Primeiro, você não precisa falar com 30 fornecedores. Você tem um ponto e esse cara vai entender todas as tuas dores e entregar o que você precisa. Então, se eu estou falando de multa, eu vou trazer um TMS que vai atender as necessidades, junto com o controle de jornada, junto com a manutenção de frota, por exemplo. Você tem um hub de produtos. O hub de produtos. E o que nós chamamos, tá? É bem interessante, estamos com um conceito novo e disruptivo no mercado que chama-se TNS, tá? Que é trazer o network para o transporte. Então, é Transportation Network System. Então, a gente mudou um pouquinho, é um conceito novo que só a NSTec pode fazer, que não é um sistema, é um hub de informações capazes de resolver o problema do transportador sem que ele tenha que ter vários focal points. Isso hoje para vocês terem uma ideia, qualquer coisa que chega na casa de vocês hoje passa pela NSTec. Qualquer coisa. E nosso objetivo é pegar toda essa informação que nós temos, toda essa cadeia de transportador e de embarcador e de trazer isso para uma visão única. Porque hoje, cerca aí de 40%, 45% dos veículos dentro do país rodam sem carga. Nossa. Então, nós começamos, perceba como tudo está muito ligado. Nós começamos a falar que ele fatura pouco, que ele precisa fazer uma jornada maior, só que ele roda a maioria do tempo sem carga. Então, o nosso conceito, quando a gente fala de TNS, é de integrar tudo isso para que o embarcador possa ter visão de tudo que eu tenho de veículos disponíveis, veículos chegando, e não é só o veículo vazio, o veículo que estará, por exemplo, vazio. Da outra parte, que o transportador também tem uma visão de cargas que eu tenho para atender. Então, se eu estou subindo de São Paulo para Recife, eu já sei que lá em Recife eu tenho X cargas que eu posso fazer uma viagem de volta. Então, esse conceito da rede de relacionamento para o transporte, ela é disruptiva, porque ela vem ao encontro da necessidade do setor, que é ter informação mais ágil, de forma fidedigna, que é o importante, né? E que todo mundo possa beber dessa água. Então, o grupo como um todo, hoje são... O grupo NSTec hoje, ele atua em todos os pontos da cadeia. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, no sistema de roteirizador, controle de jornada, gerenciamento de risco, pedágio, qualquer coisa hoje no transporte nós atendemos. E aí que entra o grande diferencial de poder unificar tudo isso e entregar uma solução única para o nosso transportador. Incrível, né? ter tudo isso em um só, né? Eu até falo demais quando eu falo disso, porque me empolga. E aqui não é nenhum tipo de propaganda, longe disso. A gente tem isso realmente como uma filosofia de vida, porque a gente sabe o quanto é difícil. Né? O fundador, o idealizador, aliás, da NSTec, o Vasco, ele fala muito isso, porque ele viveu isso enquanto gestor, enquanto proprietário de um operador logístico, ele vivenciou isso. Ele fala, eu quero tentar deixar um legado para que a logística possa ser diferente,
para que o embarcador possa ver o transportador como um parceiro. Porque hoje é um cabo de guerra, né? Hoje é um cabo de guerra. É um tentando baixar frete e o outro tentando aumentar frete. Então, não é esse o objetivo. O objetivo é unir e realmente fazer alguma coisa diferente para o nosso país. Porque a gente tem muito para crescer. Muito para crescer. Muito para evoluir. E esse ecossistema é muito interessante, né? Demais. É um ecossistema, É fantástico. Né? Eu sou apaixonado por ele. É um baita ecossistema e uma evolução, né? Evolução. Dinei, estamos chegando ao nosso fim. Nossa, já? Passou rápido Passa demais. rápido, né? Passa muito a gente rápido. fala muito também. Não, é um tema muito bom que nós ficaríamos, como nós conversamos quando eu te fiz o convite, nós ficaríamos aqui fácil, semanas falando, e livros, então, nem se diga quantos que dariam. E para a gente finalizar, queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que vai te ouvir e que possa te ouvir quando assistirem esse nosso podcast. Que imagem você deixaria para esse ecossistema que você está criando? Eu volto ao nossa introdução da nossa conversa, né? Primeiro, o olhar, puxando a brasa aqui para o meu assado, o olhar para o motorista, né? Uma gestão efetiva sobre o motorista. E quando eu falo uma gestão efetiva, não é você fazer controles absurdos. É você ter o olhar humanizado para esse profissional que é novamente, assim, querer ser redundante, mas é o elo mais fraco da cadeia e não pode recair sobre ele todas as dificuldades que nós temos no dia a dia da logística, tá? Então, uma gestão efetiva, e quando eu falo da gestão efetiva, é olhando uma logística como um todo. Então, eu preciso bater na porta do meu embarcador e falar, olha, não é a saída você pedir que ele se apresente aqui 2 horas antes, 3 horas antes, segura o motorista mais 4 horas para carga e descarga e quer que ele esteja lá no destino no outro dia, fazendo jornadas de 15, 20 horas. Então, a cadeia como um todo precisa ter esse olhar mais de gestão, falando para o profissional que está ao volante, e as empresas, as transportadoras, precisam também se profissionalizar um pouco mais. Elas precisam falar assim, bom, vamos lá, eu sei que aqui existe um custo envolvido, mas o transporte hoje ele está inserido totalmente na segurança viária. Nós precisamos ter esse olhar. Então, não é sobre o motorista que ganha pouco que nós vamos cobrar e que ele será o único responsável. Então, transportador, se profissionalize, conte conosco. Eu parabenizo novamente vocês por esse trabalho de educação. Falta muito isso ao transportador. Eu parabenizo vocês por esse trabalho de levar para o dia a dia como é que a gente fica mais amparado, mas fazendo um planejamento, não só contencioso. Então, falta... E aí cabe a nós, acho que talvez esse nosso papel, parabenizo e já desejo vida longa aqui ao quadro, porque eu acho que é um pouco do que a gente faz. Eu costumo falar, quando eu faço esses bate-papo, quanto custa as nossas horas aqui parado. Nós não estamos sendo remunerados por isso, mas o que nós estamos entregando para as pessoas que compram os nossos produtos é muito valor. Exato. É muito valor. Então, talvez seja a nossa forma de retribuir, tanto para a sociedade quanto para os nossos clientes, passando um pouquinho do nosso conhecimento. E eu acho que o nosso papel, enquanto líderes aí desse setor, enquanto gestores, é replicar isso. É chegar no dia a dia do nosso cliente e falar assim, olha, tá ruim? Tem atenção. Como é que está o teu planejamento aqui? Não é para o coitado lá que pode estourar isso. Ah, mas veja bem, voltando a esse meu exemplo ali, o motorista de férias. Você deve ter algum gap no teu transportador que não está te sobrando na última linha. Mas não é o cara de férias que vai resolver o teu problema. Né? E levar essa mensagem aos nossos transportadores que são novos tempos, né? Novas tecnologias, nova forma de gestão. E não dá para fazer a gestão como nós fazíamos nos anos 80. Não tem como. Com certeza. Fabi, por favor, as suas considerações finais nesse momento. Eu quero agradecer mais uma vez a presença da Ednei, de grande valia esse bate-papo, que gostoso, ficaria aqui mais um tempão trocando ideia com você, porque eu acho que é isso, é importante a gente trazer um pouco desse conhecimento do dia a dia, né? Realmente, porque falta um pouco dessa vivência do pátio. Né? As pessoas que estão, às vezes, julgando, ou as pessoas, às vezes, que estão contratando o sistema que o Ednei está vendendo, não conhecem efetivamente o dia a dia e acha que um advogado vai resolver um problema, acha que o Ednei, com toda a tecnologia que ele vende, que é incrível, vai resolver o problema, mas não se atenta ao fato de que, efetivamente, a gente precisa mudar a cultura, que a gente precisa treinar motorista, mas a gente também precisa treinar o gestor de frota, a gente precisa treinar o RH,
Então, eu acho que fica essa minha consideração também para todos sobre essa conscientização que é uma cadeia a ser desenvolvida. Não adianta querer achar um bode expiatório e também não adianta querer só achar um salvador da pátria. É um conjunto de fatores que precisam ser desenvolvidos, melhorados, e a partir do momento que você efetivamente conhece o pátio, conhece o dia a dia dos nossos motoristas, com certeza a gente consegue achar soluções sustentáveis e que não são tão onerosas como o nosso empregador está pensando, não é verdade? Exatamente. Muito bem. Dinei, agradeço novamente. Uma satisfação enorme tê-lo aqui no nosso primeiro episódio. E eu também espero que tenha vida longa, que possamos levar conhecimento, falando novamente, continuando falando sobre governança trabalhista empresarial para o transporte, para as empresas de logística, e que juntos a gente possa fortalecer ainda mais o setor. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Obrigada. gente. Agradeço. Obrigada. Maravilha? Acho que foi bom, né? Foi bacana. Tá bom, foi diretão. Pô. Fluiu Nossa. muito bem, mas viu, ajuda, não tem né? como, né, O convidado ajuda muito, O cara né? tem pouco conhecimento aqui. Né? Fala demais, esse é O o cara problema, vai de né? braçada, assim, Tudo que ele ó, no fala, a gente tem que assunto. absorver, cara. Eu quero tudo que ele falar, tudo que ele puder falar, eu quero guardar tudo, cara. Não tem Ainda como. bem que gravou.